Olá, meu nome é José Augusto Andrade, esse é o canal EBD News e nós estaremos estudando a lição 6 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. A lição foi escrita pelo pastor Washington Roberto Nascimento, da Igreja Batista Sião, e tem como título Ainda Não é o Fim. Essa lição está baseada em Marcos 13. E nós estaremos agora lendo, não o capítulo todo, porque é grande, mas vamos ler o versículo-chave aqui, que é o versículo 7. Quando ouvirdes de rumores de guerra, e não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Vamos orar? Agradecer a Deus por essa lição que o Senhor tem nos proporcionado. Oremos. Pai, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual viemos a Deus te agradecer e pedir entendimento sobre essa lição, que o Senhor nos dê sabedoria e que ela possa servir de auxílio para a nossa vida espiritual. Agradecemos o autor que escreveu e que o Senhor possa estar sempre assim abençoando ele, não somente ele, mas a todos aqueles que vão participar desse estudo juntamente comigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, diz assim, o assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, eminente à queda do templo. Então, o texto ele diz assim, e saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. Então, os discípulos estavam admirando a construção do templo de Jerusalém, foi aonde deu todos esse assunto. E a volta de Jesus e o fim do mundo. Tem seu equivalente em Mateus 24 e 25, e em Lucas 21. Também está registrado nesses dois evangelhos sobre este assunto também da volta de Jesus. Jesus, ao sair do templo, ouviu de seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção. Então esse foi o fato onde Jesus comentou sobre o que iria acontecer no futuro, não somente com o templo, mas com todos os acontecimentos futuros para a humanidade, né? Este templo foi o primeiro que o rei Salomão construiu, século 10 a.C. Não foi, né? Não foi o primeiro templo que foi construído, que estava se referindo. E que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico. Então, o primeiro templo que Salomão construiu foi destruído pelo Império Babilônico 6 séculos antes de Cristo. Nos dias de Jesus, o que temos é o segundo templo, que foi reconstruído no período persa, no final do século 6 a.C. Então, o que ele está se referindo foi construído no período do Império Persa e remodelado por Herodes o Grande no final do século I a.C. Então já tinha esse templo e Herodes só embelezou o templo, né, que existia lá no tempo de Jesus. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir os seus elogios, seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para a surpresa de todos, imediatamente predisse um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima de outra. Isso está registrado. E respondeu Jesus, disse, vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus já estava premeditando o que iria acontecer àquela nação e aquele templo. Porque o templo era algo muito importante para os judeus e para toda a nação. Ao profetizar dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento
Em Miqueias 3:12, Jeremias 26:18 e Jeremias 9:11, que também vaticinaram em seus dias contra a nação de Israel e o templo. Então, vaticinar quer dizer predizer ou profecia. Mas vamos ao texto de Miqueias rapidinho aqui. Miqueias, né? Miqueias 3:12 diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte dessa casa em lugares altos de um bosque. Já havia várias profecias, tanto de Miqueias como Jeremias, falando sobre a destruição de Jerusalém. Não aconteceu no período de Jesus, mas logo após, em 70 anos mais ou menos, o general Tito invadiu aquela cidade e destruiu parte da cidade, né? Então diz assim: em seus dias, contra a nação de Israel e o templo, nenhum lugar de culto, nenhum lugar ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto espírito em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Então o autor coloca que nada, não é a questão de você não estar num templo, mas um coração verdadeiro, sincero, que pode encontrar Deus. O templo, o culto que ali acontecia, a nação e tudo isso havia se transformado em um ídolo, uma veneração, uma idolatria. Precisamos tomar cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Os meios não podem se transformar no fim. E o fim é Deus, o alvo é Ele. Aqui o autor chama a atenção porque muitos deles só adoravam ali no templo. E esquecia que fora do templo, Deus é a mesma pessoa, é o mesmo Espírito, e o caráter de Deus não muda quando a pessoa está fora do templo. Deus é santo e vai sempre continuar santo em qualquer área da nossa vida, em qualquer lugar. Porque o fim da adoração é Deus. Os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra profética de Jesus que eles fizeram várias perguntas. Quando comparamos o texto de Marcos 13, 3, 4. Marcos 13, vamos botar aqui novamente, né? Só um instantinho, irmãos. Diz assim: e assentando esse no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram em particular, e dizem: quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Descobriram pelo menos 3 perguntas, né, nesses versículos. Quando será a destruição do templo? Quando? Quando será a sua vinda com poder e glória? E como será o fim do mundo? São 3 perguntas. A resposta de Jesus a essas perguntas requer cuidado especial, pois ela se encontra entrelaçada, tecidas juntas. Os eventos mencionados nesse texto parecem um só, perto um do outro, mas são como montanhas em perspectiva no horizonte distante. A sensação é que elas estão próximas, quando na verdade estão distantes, né? Então, esses textos nos remetem a esses pensamentos. Jesus está chegando ao final de seu ministério aqui na Terra e estamos nos últimos dias. Há uma tentativa espiritual e política. Os líderes judeus estão ao encalço de Jesus. Então, chegando próximo da partida de Jesus,
os líderes religiosos daquela época estavam apavorados a quantidade de sinais que estava sendo colocado e que Jesus para eles era uma ameaça. Primeiro que eles queriam manter a religião, o povo preso naquela religião de idolatria, porque só adorava a Deus ali em Jerusalém, no templo. E na verdade o templo para eles é uma forma de ganhar dinheiro, porque dali se vendia tudo, pombos, tinha mercadores dentro do templo. Foi até necessário Jesus usar ali a força para expulsar aquela devassa que estava sendo feita dentro do templo. E hoje parece que não é muito diferente não, quando nós vemos mercadores dentro dos templos vendendo de tudo. Olha, é um absurdo que acontece também. Mas vamos deixar essas coisas para Deus resolver, né? E Deus vai resolver. Os líderes judeus estão no encalço de Jesus. Querem prendê-lo, mataram. O Império Romano domina com mão de ferro a Palestina. Um outro aspecto é que eles temiam que esse Messias, que era Jesus, que foi Jesus se prontificava em ser o Messias. Eles não queriam o Messias, não reconheceram que Jesus era o Messias e temia que com isso o império tirasse o domínio deles dali da nação. Eles tinham um domínio assim, mais ou menos ali na região ali do controle deles. E eles temiam isso, porque César queria ser totalitário, né? O Império Romano domina com mão forte a Palestina. Qualquer tentativa por parte do judeu contra Roma teria uma resposta implacável. Jesus faz a leitura correta de todo o drama político e religioso de seus dias. Tudo será destruído. Há mais de uma dezena de imperativos nesse capítulo 13 de Marcos. E eles revelam não apenas a resposta de Jesus para as perguntas acima, mas o seu cuidado pastoral para com a sua igreja. Então, Jesus já alertava para o que iria acontecer com a igreja dele futuramente. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Então, devemos ter cuidado para que ninguém nos engane. Deus já alertou que viria muitos falsos doutores, se introduziria dentro das igrejas. Jesus mesmo falou sobre uma parábola do joio e do trigo, estão juntos, mas ao seu tempo vai ser ceifado. Cada um vai ser colocado de um lado, os bodes de um e as ovelhas de outro, já separando o santo do profano. E aqui nós vemos Jesus já dando alerta, ninguém vai ser enganado. E por isso que tem aquela fala assim, Senhor, profetizei, falei, fiz tudo, mas ele disse, apartai de mim, maldito para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Na verdade, eles fizeram tudo isso aí, mas de uma forma sem temor, sem princípio, não respeitando quem eles eram, quem é Deus, né? Na verdade. É muito triste ser enganado. Então diz assim o texto. Então Jesus começou a ensiná-los e disse-lhe, tome cuidado para que ninguém engane vocês. Marcos 13, 5. É o versículo que ele está falando. Então Jesus começou a ensinar ali sobre a vinda dele, para que ninguém estivesse desapercebido e que fosse enganado pelos esses falsos líderes. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história porque tem acreditado nos sinais dos seus dias como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus: guerra, rumores de guerras, terremoto e fome. Esses sinais aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história.
à luz da Bíblia. O período conhecido como os últimos dias deve ser os últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Desde a partir do momento que Jesus subiu aos céus, começou a contagem regressiva para a volta dele. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. É por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estudarmos as lições, a palavra de Deus. Hoje não está muito em uso, mas a Escola Bíblica Dominical é um dos meios pela qual nós podemos estudar e aprender e perguntar aos líderes. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã, só porque hoje houve um tremor de terra ou rumores de guerra. Então aqui já há alerta para nós. Não tem previsão do dia exato que Jesus vai voltar. Mas estejamos vigilantes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É o que nos faz estar mais próximo de Cristo, buscando em oração e vigiando. A vigilância é constante. Segundo ponto que nós possamos extrair é: tenham cuidado na hora do sofrimento. Então Jesus falou aqui no primeiro tópico que para a gente ter cuidado com esses alertas falsos. Se disser que o Cristo está ali, não vá. Não vá, porque Cristo não vai estar ali. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais, serão chicoteados na sinagoga por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores, reis, para ser julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. Marcos 13, 9. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão os concílios e sinagogas. Jesus está falando concílio e sinagoga, mas atualmente pode ser entre reis, presidentes, governadores, autoridades, né? Juízes, supremos tribunais, né? Como nós temos aí, temos visto muitas coisas. Sereis açoitados, sereis apresentados ante a governadores e reis, por amor de mim, para servir de testemunho. Não é que você criticou, não é isso. Não é dessa forma que você vai ser levado. Você vai ser levado porque você diz que ama a Deus, que ama a Jesus, que quer pregar o Evangelho, que só adora a Deus, que só adora ao Senhor e tem só a Ele como supremo. Então você não vai ser levado aos reis pelas algumas coisas que se falou de alguma... Não é isso. É que você fala de Jesus. A perseguição vem aí, ao declarar crente, cristão, servo do Altíssimo. Isso é uma perseguição. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. E nós vemos mesmo. Muitas pessoas deixam de dizer que é crente em determinadas circunstâncias. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo. Normalmente o crente, verdadeiramente, ele busca servir a Deus com interesse de coração e com consciência. Mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição, sem se desviar do caminho. É importante nós observarmos que somos sal e luz para o mundo. Quando a pessoa dizer que é um crente, ele tem que refletir muito bem, porque ele está representando a pessoa de Jesus. Ele é embaixador, como o apóstolo Paulo falou, ele é embaixador aqui na terra de Jesus. Então, ele diz que ele é um crente, ele é um seguidor de Cristo. E quando você diz que é um seguidor de Cristo, você deve andar como Cristo andou, fazer as obras que ele fez, o amor que ele deixou. Então é muito mais do que uma palavra, muito mais. Na hora do sofrimento, que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Olha só. Deus não compra a nossa fidelidade com
favores. Caso fosse assim, nossa relação com ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. O mercenário, nós sabemos que ele trabalha, ele faz qualquer atividade pelo dinheiro. A nossa atividade com Deus, nosso amor com Deus não é pelos interesses, nem deve ser interessado. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o dever do cristão. Pôr Deus em primeiro plano. E as demais coisas, como diz a Bíblia, vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina fidelidade incondicional a Deus. Foi o que Jesus fez. Ele foi levado à morte e até a morte de cruz. Ele foi obediente. Das primeiras necessidades de você para ser um cristão de verdade é ser obediente a Deus. A obediência é tudo para Deus. Jesus, o seu Pai, nosso Pai, perseverança na fé. Temos que ter perseverança na fé em Deus. Crer somente. Na adversidade, o que se espera de seus seguidores. Nas lutas, nas barreiras, ele espera de nós a fidelidade, a perseverança. Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como é algo inevitável. Embora nós sejamos um país que professa o cristianismo, mas ultimamente nós temos visto alguns atos de pequenas perseguição nas igrejas. Calúnias, difamações. Sabemos que tem pessoas incorretas muitas das vezes junto conosco, mas nem por isso toda uma congregação é corrupta. Então, irmãos, o que nós vemos é que perseguiram ao mestre, vão perseguir a igreja. E ela começa assim devagar, lenta, e depois ela se torna progressiva. Tem países que a pessoa nem pode dizer, nem abrir a Bíblia e anunciar o Evangelho, porque eles odeiam Jesus Cristo. A melhor maneira de fazê-lo é vivermos cheios do Espírito Santo. Então, como que você enche a sua vida do Espírito Santo? Tendo comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, na leitura da palavra, na oração, na comunhão, enfim. Ser cheio do Espírito Santo é buscar as coisas que são do alto. Por isso Jesus nos diz, não se preocupe. Quando a hora de perseguição chegar, diga o que Deus lhes der para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Marcos 13:11. E diz assim, quando, pois, os conduzirem para serem entregues, não estejais solícitos de antemão pelo que há vez de dizer, mas o que foi dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então, a perseguição não vem por crítica a determinada instituição, não. A perseguição vem quando você quer falar de Jesus Cristo, evangelizar, pregar o amor de Deus, e para que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade da redenção de Cristo. Ele nos capacita quando o que falar e quanto o que dizer. Terceiro ponto. Tenha cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Nós estamos estudando essa lição que está falando sobre um problema que está acontecendo agora, que é as quarentenas, os distanciamentos e essa enfermidade que tem pegado as pessoas, esse vírus que tem afetado as pessoas. E o que a Bíblia pode nos ensinar? Então, diz, aprenda, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saiba que o tempo está perto.
Marcos 13, 28 e 29. Vamos ler também. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Então Jesus olha um elemento que acontece na natureza, da estação da natureza, ele fala e coloca ali para que nós pudéssemos ter entendimento sobre a volta dele. Então ele diz, olha, quando já estiver perto lá do verão, quando vocês vê as folhas brotando, ele quer dizer em parte assim, esses sinais, quando começarem a acontecer, está percebido, já está perto a minha vinda. E ele diz assim também, quando vos virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Não diz que será acontecer amanhã, mas que já está perto. Bem mais perto que quando começou. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em Oséias 4, vamos ler aqui Oséias rapidinho. Eu gosto de ler esses textos assim. Oséias, deixa eu ver aqui. Perdeu um pouquinho de tempo aqui. Oséias aqui, 4. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Também o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Por isso que é importante a gente estar meditando. Olha, a lei, os judeus, eles têm a lei, são os Pentateucos, são ali alguns salmos e algumas partes das profecias. E nós temos a Bíblia completa, a lei de Deus, Novo, Velho e Novo Testamento. E ele exorta que nós não apartemos desse livro, da nossa boca, da nossa meditação ao Senhor. Então é importante que nós estejamos sempre meditando na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a própria palavra de Deus que foi impressa para que nós pudéssemos meditar nela. Então ele diz assim, uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganado por falsos mestres. Se você tem conhecimento sobre aquele assunto, a pessoa não tem como te enganar. Você não entende a arquitetura, então você vai ser algo fácil. Mas aquilo que você entende, que é a palavra de Deus, você examina, busca conhecimento, se aperfeiçoar e prosseguir em conhecer, como a Bíblia diz, então nós estaremos bem mais alerta para não ser enganado por essas coisas, né? Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus ou em lugar em diferentes tempos da nossa história. Elas podem confundir os crentes que não aprenderam bem a palavra de Deus. Então, a importância de examinar a Escritura, a Bíblia Sagrada, é que vai determinar que, para que a gente não vá atrás dessas pessoas dizendo ser Cristo. Olha o Cristo ali, e a Bíblia diz que a gente não dê crédito a essas pessoas. E Satanás, seu servo, opera sinais prodígios com propósitos malignos e realiza plágios. Plágios nós sabemos que são parecidos, mas não é. Imitações, fraudulentas do poder de Jesus se tornam o sentido de suas palavras, com propósitos escusos. Então nós vamos ver em Marcos 13, 22, que diz assim, e tornaram os 7, Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios, para enganarem, se
possível até os escolhidos. Então vai aparecer muitos desses dizendo que é, mas não é. E 2 Coríntios também, vamos ver aqui rapidinho. 2 Coríntios 11, 14, 15. E não a maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em figura de anjo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que o próprio Satanás, o diabo, ele se transforma em um anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. Então nós vemos que para enganar esse até pode se passar por um pastor, por um líder, por um irmão, por qualquer pessoa que possa enganar o homem, o cristão. Então Jesus já está se alertando a sua igreja sobre esses falsos líderes, mas para isso nós temos que ler a palavra e entendê-la. Quarto ponto, tenham cuidado de orar e vigiar. Então, a armadura do crente está nessas duas bases aqui, que é orar e vigiar. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus. Então, quando você ora, você está declarando para Deus que depende dele, das suas atitudes, do que Deus vai te direcionar. Então, é uma dependência que a gente entrega na mão de Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus, a nossa fé no caráter dele como provedor. Então, nós sabemos que Deus provê todas as coisas para os seus. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Isso está registrado lá em Filipenses 4, 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, Deus supre as nossas necessidades. Não precisamos estar ociosos, preocupados com um dia de amanhã. E ele mesmo diz que o dia de amanhã basta o seu mal. E nós temos visto aí que cada dia o mal tem crescido. Então, é entregar na mão de Deus. Deus pode suprir nossas necessidades. Na verdade, irmão, eu não preciso de uma igreja que trabalha com prosperidade. Toda igreja é próspera. Porque se você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você busca primeiramente o reino de Deus, você vai ser uma pessoa próspera, porque você está buscando a Deus em primeiro lugar e as demais coisas já estão sendo acrescentadas. Amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria e paciência. Sabemos sabedoria. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, nós buscamos andar conforme Jesus andou. Em Tiago, eu também ler também. É bom ler os versículos, eu gosto de ler os versículos. Que elas nos dão base. Não é a minha palavra, é a Bíblia, né? Se alguém quer ser contencioso, diz Paulo, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Então diz lá assim, Tiago 1, 2, 8.
Eu não vou ler todo não, só vou ler aqui assim. Não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala aqui que nós temos que ser constantes na maneira de pensar, de agir. Para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Oração e vigilância. Eles precisam acontecer em todo o tempo. Todo tempo tem que estar vigilante. É um soldado. Um soldado tem que estar vigilante. Já presenciou um soldado, um policial, um soldado do exército? Ele sempre está em posição de preparado para qualquer atitude, vigilante. Com a perseverança para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus no dia de sua volta. Está em Lucas 21:36, Efésios 6:18. Então nós vemos que qual a posição que Deus quer falar com o homem? Em pé. Esse estar em pé é estar firmado com Deus. Tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último. Então a oração serve para que, e a vigilância, que a qualquer momento a trombeta soará e Cristo poderá voltar para buscar a tua igreja. Conclusão, irmão, do texto de Marcos 13 tem 3 perguntas. E nós já falamos, né? Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém. Mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Então nós não sabemos o dia. Então vamos preparar. Prepara, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então a vida do crente é com preparo. A qualquer momento essa pode estar, né? Então por isso que tenhamos que ter cuidado com nossas atitudes, pois pode ser a qualquer momento. Marcos 13, 37, 33, 37, Mateus 24, 36. Sabemos que a destruição do templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através de Tito, era um general lá romano. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. Então, a qualquer momento, Deus pode trazer esses eventos. Não sabemos a que hora, que dia. Lembremos da história da mulher grávida que Jesus contou. Ela fica triste por chegar a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, ela fica tão alegre que nem lembra mais do sofrimento. Assim acontecerá também conosco quando Jesus voltar. Ficaremos cheios de alegria. Ninguém poderá tirar essa alegria de nós. João 16, 20, 21, 22. Então, estejamos alegres, estejamos preparados para que quando essa hora chegar, nós estejamos muito alegres na vinda dele. As perseguições sofridas pela igreja primitiva, à luz do Novo Testamento, servem de alerta para nós. Pois o mesmo que Jesus ensinou para ela, se aplica ainda hoje. Perseverança. Nós devemos ter perseverança na tribulação. Paciência e perseverança. Os seguidores de Cristo compartilham com ele da mesma perseguições, sofrimento, missão e morte, não apenas da glória, da ressurreição e da vida eterna. Vem seguir a Cristo. Não. Vai ter sofrimento, vai ter perseguição. Cristo sofreu. Ele mesmo falou, se fizer uma vara verde, quanto mais madura. Então, Marcos 8, 34, 35, os irmãos podem ler, 9, 30, 32, 10, 29, 34 e 10, 42 a 45. Os irmãos podem ler depois lá. E habitaremos com ele em um novo céu, uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Essa é a esperança de todo crente, habitar com Cristo, nesse novo lugar. No passado, Moisés liderou um povo para uma terra prometida que manava leite e mel. E diz a Bíblia que esses heróis da fé viram de longe essa terra.
E nós estamos bem perto de ver essa linda terra que emana leite e mel, que é o céu. Permanecemos firmes. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor, estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigie e ore. Então a ordem para a sua igreja é ser vigilante em oração. Aqui eu vou deixar para pensar para cada um de nós. O que fazer para que o templo e a liturgia dos cultos e calendário religioso de nossa igreja não tome o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus? Porque algumas pessoas são conduzidas por falsos doutrinas, falsos líderes. Como fazer, 3. Como fazer ter profundidade na Bíblia, na oração, na vigilância. 4. Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus com troca de bênçãos materiais, como isso é possível em tempo de sofrimento. Irmãos, meu amigo, meu irmão, chegamos ao final de um estudo e aprendemos muito com essa lição, pelo menos eu aprendi, valorizar cada dia mais a nossa presença juntamente com os irmãos, na igreja, e permanecer firme até o fim, que ainda o fim não chegou e o fim é Deus. Amém? Vamos vigiar e orar. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.